Olavo de Carvalho vendia a ideia e tinha 55 milhões de seguidores que a Terra era plana. Então, esse tipo de gente governou o país, cara. Então, depois da gente ter provado no mundo inteiro que as urnas eletrônicas são as urnas mais seguras que tem, esse cidadão levantou suspeita na sociedade de que as urnas erravam, que ele perdeu as eleições por causa das urnas eletrônicas. Então, esse cidadão teve a Covid. A Covid tem uma base científica, a base científica dizia qual era o remédio que era para a Covid. Ele inventou um remédio, vendeu esse remédio, fez dos laboratórios das Forças Armadas, produziu um remédio que era proibido para o Covid. E teve quase 750 mil pessoas que morreram, metade poderia estar viva, se a gente tivesse feito as coisas corretas. Então, nós tivemos esse momento que foi criando um clima de instabilidade. Então, quem não pensava como eles era inimigo. E aí virou inimigo. Cada ministro da Suprema Corte... Ô Jorge, eu faço política há 50 anos. Eu não lembro, em algum momento, que alguém de esquerda agrediu a Suprema Corte. Que alguém ofendeu o ministro. Eles xingam e vão na casa e fazem provocação. Isso não existia no Brasil. Então, nós estamos tentando reequilibrar a economia, a política brasileira. Essa loucura do cara que falou do aborto é uma coisa de uma insanidade tão grande, sabe? Que o cidadão criar a ideia de quem foi vítima do aborto tem que pegar uma pena maior do que o cara que fez o aborto, do que o cara que praticou o aborto, é uma coisa impensável para uma pessoa de juízo perfeito. Então, nós temos que enfrentar esse debate, temos que discutir esse debate. Eu tenho dito para a bancada que defende o governo lá que a gente não pode ficar receoso, nós temos que ter coragem de debater, temos que ter coragem de discutir e divergir. Sabe? Foi assim, por exemplo, a questão da saidinha. Sim. A questão da saidinha. Olha, a saidinha é uma coisa que já existe há muito tempo e muita gente sai para visitar a família, sabe, em determinadas épocas do ano. E eu acho que, como a família, na minha cabeça, é a base elementar da construção de uma sociedade democrática, e você tem um filho preso, uma irmã presa, um irmão preso, um pai preso, olha, se esse cara não cometeu crime hediondo, se esse cara não cometeu estupro, qual é o problema desse cara que está cumprindo pena, vir visitar a família para a família ajudá-la a recuperar? Olha, nós que somos cristãos, defendemos tanto a família, como é que a gente tenta evitar que a família atenda uma pessoa que está necessitando da família? Porque quando você prende um cidadão, você prende na perspectiva de que você pode recuperá-lo. E se você pode recuperá-lo, nada melhor do que permitir que esse cidadão, de quando em quando, venha ver mulher, filho, venha ver marido, filho, venha ver pai, mãe. Ou seja, é uma coisa elementar. Mas aí a covardia fez com que as pessoas, não, porque a saidinha é para liberar preso, que muita gente foge e não volta. É mentira. Não tem muita gente que foge. Se tiver 1% é muito. Ou seja, a proporção de quem não vota é muito pequena. Então, como eu sou um cidadão, sabe, democrático, cristão, e tenho uma família maravilhosa, eu tenho 5 filhos, 8 netos, uma bisneta, sabe, eu, contra a vontade da minha bancada, que era contra o vetar, eu falei, eu vou vetar por uma questão de princípio. Quando eu morrer, o que vai ficar na minha biografia são as atitudes que eu tive, sabe, nesse país, no campo político. Então, estou muito tranquilo com relação a isso. Acho que tem um certo nível de ofensas pessoais dentro do Congresso Nacional. Uma semana dessa, eu liguei para o líder e falei, é preciso colocar um limite nas pessoas, porque as pessoas, daqui a pouco, vai acontecer uma desgraça dentro da Câmara ou do Senado. E acho que todo mundo está preocupado com isso. Mas o que nós temos que respeitar? Que essas pessoas que estão lá foram eleitas nas últimas eleições. Eu sempre fico rezando que nas próximas eleições o povo consiga melhorar o nível das pessoas que eles elegem. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.